Era o Sr. Manuel, seu locador de 58 anos, gritando de dor na cozinha do andar de baixo. Sem pensar duas vezes, João desceu as escadas correndo, encontrando Manuel no chão, segurando o braço queimado por óleo quente, enquanto a esposa dele estava fora da cidade visitando a família. Aquela noite mudaria tudo. Ele ajudou Manuel a se levantar, aplicando gel na queimadura e chamando um táxi para o hospital. No caminho, Manuel, sempre tão reservado e tradicional, começou a falar sobre sua vida solitária, sobre os filhos que mal via e a esposa que passava mais tempo viajando do que em casa. João, um jovem de 25 anos recém-formado em artes, ouvia atentamente, sentindo uma conexão inesperada. Ele próprio lutava com sua identidade, escondendo sua orientação sexual da família conservadora no interior de Portugal. Ao chegarem ao hospital, os médicos trataram a queimadura e recomendaram repouso. João insistiu em levar Manuel de volta para casa, preparando uma sopa simples e ajudando-o a se acomodar no sofá. Manuel, grato, ofereceu um copo de vinho do Porto, e eles conversaram até altas horas. Pela primeira vez, Manuel admitiu sentir-se preso em um casamento que havia perdido o brilho há anos. João, tocado pela vulnerabilidade do homem mais velho, compartilhou um pouco sobre sua própria solidão na grande cidade, sem revelar tudo. No dia seguinte, com a queimadura ainda doendo, Manuel pediu ajuda para tarefas domésticas. João, que trabalhava como freelancer em design gráfico, tinha tempo livre e aceitou. Eles passavam as tardes juntos, João cozinhando, limpando, e Manuel contando histórias de sua juventude, de como se casara jovem por pressão familiar e construíra uma vida estável como dono de imóveis. Aos poucos, uma amizade se formava, mas João sentia algo mais, um puxão no peito que o assustava. Ele se questionava, era pena, admiração ou atração? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais como a de Manuel. João sabia disso, crescera ouvindo sermões na igreja sobre o pecado da homossexualidade. Mas ali, na quietude da casa antiga, com vistas para o Tejo, ele se permitia sonhar com uma conexão autêntica. Manuel, por sua vez, começava a questionar seus próprios sentimentos. Porque se sentia tão à vontade com esse jovem inquilino? Porque as conversas com João o faziam sentir vivo novamente. Uma semana se passou, e a esposa de Manuel, Maria, ligou anunciando que ficaria mais tempo fora, cuidando da mãe doente. Manuel, ao invés de triste, sentiu alívio, e isso o aterrorizou. Ele confidenciou a João durante o jantar: sinto como se minha vida fosse uma prisão dourada. João, impulsionado por um momento de coragem, tocou a mão de Manuel, um gesto simples de consolo. Mas o toque lingered, e os olhos se encontraram. Um silêncio pesado caiu sobre eles. João retirou a mão rapidamente, desculpando-se e subindo para seu apartamento. Naquela noite, ele não dormiu, debatendo internamente. Era errado. Manuel era casado, mais velho, heterossexual, ou assim parecia. Mas o coração não obedece regras. No dia seguinte, Manuel bateu à porta de João, pedindo para conversar. Ontem. Aquilo me fez pensar, disse ele, hesitante. João, coração acelerado, convidou-o para entrar. Eles sentaram-se à mesa da cozinha pequena de João, com o sol da tarde filtrando pelas janelas. Manuel admitiu que nunca sentira algo assim por um homem, mas que João o fazia questionar tudo. É loucura, não é? Aos 58 anos, descobrir que talvez eu não me conheça. João, lágrimas nos olhos, revelou sua própria orientação. Eu sou gay, Manuel. E sinto algo por você. As palavras pairaram no ar, carregadas de risco. A partir daí, a tensão aumentou. Eles decidiram explorar esses sentimentos com cautela, passeando por Alfama, compartilhando segredos sob as sombras dos azulejos. Mas o medo crescia. E se Maria descobrisse? E se a família de João soubesse? A sociedade julgaria. João sentia o peso da culpa, sabendo que estava entrando em território perigoso. Manuel, por sua vez, lutava com a lealdade ao casamento de décadas. Uma noite, durante um jantar improvisado, Manuel recebeu uma ligação da filha, questionando por que ele soava diferente. Ele mentiu, dizendo que estava bem, mas o remorso o consumiu. João viu a dor em seus olhos e questionou se valia a pena.
Estamos brincando com fogo, disse João. Manuel concordou, mas não conseguiu se afastar. A atração era magnética, mas o preço, ainda invisível, começava a se desenhar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. João e Manuel passavam mais tempo juntos, mas cada encontro era tingido de paranoia. Eles evitavam toques em público, mas em casa, as conversas profundas evoluíam para confissões íntimas. Manuel falou sobre sua juventude reprimida, sobre amigos que sumiram por escolhas erradas na ditadura salazarista. João compartilhou histórias de bullying na escola, de como se mudara para Lisboa em busca de liberdade. A pressão familiar começou a se manifestar. A mãe de João ligou, insistindo para que ele voltasse para o Natal em Coimbra. Você precisa encontrar uma namorada decente, filho. A família espera netos. João desligou, frustrado, e desabafou com Manuel. Eles nunca entenderiam. Manuel, pensando em seus próprios filhos, sentiu uma pontada de culpa. Sua filha, Ana, de 30 anos, era casada e conservadora. O filho, Pedro, vivia no estrangeiro, mas ainda idolatrava o pai como pilar da família. Uma tarde, enquanto ajudava Manuel a organizar papéis no escritório, João encontrou uma foto antiga de Manuel e Maria no casamento. Vocês pareciam felizes, comentou. Manuel suspirou, éramos. Mas o tempo muda as pessoas. Ele admitiu que o casamento se tornara rotina, sem paixão. João sentiu ciúmes, mas também empatia. E se isso for só uma fase para você? Perguntou. Manuel negou, mas a dúvida plantada germinou. O conflito interno de Manuel intensificou-se. Ele ia à missa aos domingos, como sempre, mas agora as pregações sobre moral o atormentavam. Sou um hipócrita, confidenciou a João. A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas, ainda estigmatizava relações como essa, especialmente em gerações mais velhas. Notícias de discriminação em empregos ou famílias o faziam hesitar. João, por sua vez, enfrentava Mauta Nossé. Estava traindo os valores que aprendera. Ajudar Manuel era uma coisa, apaixonar-se por um homem casado era outra. Ele consultou um amigo gay em um bar de Barro Alto, mas o conselho foi ambíguo: siga o coração, mas prepare-se para o inferno. João voltou para casa determinado a confrontar Manuel. Eles se encontraram no terraço, com vistas para o castelo de São Jorge. Precisamos decidir, disse João. Isso não pode continuar assim. Manuel concordou, mas propôs um pacto: explorar os sentimentos em segredo até Maria voltar. Depois, vemos. João aceitou, mas o acordo o deixava inquieto. Era uma traição velada. Dias depois, uma crise surgiu. Ana apareceu de surpresa, encontrando João na casa do pai. Quem é esse? Perguntou, suspeita. Manuel apresentou João como o inquilino que está ajudando. Ana franziu a testa, notando a proximidade. Mais tarde, ela confrontou o pai. Papai, você parece diferente. Tem algo errado. Manuel mentiu novamente, mas Ana não se convenceu. A mentira pesava. Manuel começou a evitar João, alegando trabalho. João, magoado, questionava se fora ousado. Uma noite, ele confrontou Manuel: você tem medo de mim ou de si mesmo? Manuel explodiu: tenho medo de perder tudo. Minha família, minha reputação. As palavras cortaram como facas, revelando o abismo entre eles. João saiu furioso, caminhando pelas ruas chuvosas de Lisboa. Ele refletia sobre as escolhas: continuar e arriscar destruição, ou parar e preservar o status quo. Mas o amor, mesmo incipiente, não se apaga facilmente. Manuel, sozinho em casa, chorou pela primeira vez em anos, percebendo que sua vida perfeita era uma fachada. A tensão culminou quando Maria anunciou seu retorno antecipado. Manuel entrou em pânico, ligando para João. Precisamos conversar antes. Eles se encontraram em um café discreto. Manuel admitiu: eu te amo, João. Mas não sei se posso abandonar tudo. João, lágrimas escorrendo, respondeu: então escolha. Eu ou sua vida antiga. O ultimato pairava, forçando uma decisão que mudaria destinos. Maria chegou 2 dias depois, trazendo malas cheias de histórias da família. Manuel a recebeu com um abraço forçado,
enquanto João observava da janela de cima. A normalidade retornou à superfície, mas por baixo, o caos fervia. Manuel evitava o olhar de João nos corredores, mas mensagens secretas trocadas à noite revelavam o tormento. João lutava com a rejeição aparente. Ele mergulhou no trabalho, mas cada design que criava ecoava temas de amor proibido. Seus amigos notavam a mudança. Você está estranho, João. Problemas no coração. Ele negava, mas a solidão o consumia. A sociedade o pressionava indiretamente. Em um evento LGBT na cidade, ele viu casais felizes, invejando sua liberdade, mas sabendo que para ele e Manuel, isso era um sonho distante. Manuel, em casa com Maria, sentia o peso da falsidade. Jantares silenciosos, conversas superficiais, tudo o que antes tolerava agora o sufocava. Maria percebeu: você mudou, Manuel. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Ele culpou o acidente, mas ela não acreditou. Ana, visitando, sussurrou suspeitas: aquele inquilino. Ele é gay, não é? Cuidado, papai. O confronto inevitável veio. Uma noite, Maria encontrou uma mensagem no celular de Manuel: sinto sua falta, de João. Furiosa, ela o questionou. Manuel, pego de surpresa, confessou parcialmente: é uma amizade profunda. Maria explodiu: amizade? Com um homem jovem. Você me traiu. Lágrimas e gritos ecoaram pela casa. João ouviu tudo do andar de cima, coração partido. Ele desceu, batendo à porta. Maria abriu, olhos vermelhos: você. Saia da minha casa. João tentou explicar, mas Manuel interveio: deixe, Maria. É minha culpa. A revelação completa veio: Manuel admitiu seus sentimentos por João. Maria, chocada, saiu correndo para a rua. A família se desfez. Ana foi chamada, e uma reunião tensa ocorreu. Papai, como pôde? Isso é contra tudo que nos ensinou, gritou ela. Pedro, por videochamada, ficou em silêncio, decepcionado. Manuel defendeu: eu vivi uma mentira por anos. Agora, quero ser honesto. Mas o preço era alto. Maria pediu divórcio, Ana ameaçou cortar contato. João, envolvido no furacão, questionava sua escolha. Eu causei isso, disse a Manuel. Não, eu permiti, respondeu ele. Eles se abraçaram pela primeira vez abertamente, mas o momento foi amargo. A sociedade reagiu, vizinhos fofocavam, amigos de Manuel se afastavam. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o estigma persistia em círculos tradicionais. João enfrentou sua própria família. Ligou para a mãe, revelando tudo. Filho, isso é um pecado. Volte para casa, vamos curar você. Ele recusou, cortando laços temporariamente. A dor da rejeição o fortaleceu, mas também o isolou. Manuel, perdendo o apoio familiar, questionava se valer a pena. Eles decidiram morar juntos temporariamente, no apartamento de João. Mas desafios surgiram: finanças, pois Manuel perdia inquilinos por rumores; saúde emocional, com Manuel caindo em depressão. João o apoiava, mas o fardo era pesado. Uma noite, Manuel disse: talvez eu deva voltar para Maria. João, ferido, rebateu: escolha de uma vez. A crise os levou à terapia, onde exploraram Mountain. O terapeuta questionou: vocês estão prontos para o julgamento social? Eles assentiram, mas dúvidas permaneciam. A história se espalhava, com Ana espalhando boatos, intensificando a pressão. Com o divórcio em andamento, Manuel se mudou oficialmente para o apartamento de João. A vida a dois começou, mas não como um conto de fadas. Discussões sobre o futuro surgiam. Manuel queria discrição, João, orgulho. Não posso me esconder para sempre, argumentava João. Manuel, marcado pela idade e tradição, temia o escárnio. A sociedade os testava. Em um jantar com amigos de João, Manuel se sentiu deslocado, ouvindo piadas sobre velhos gays. Ele saiu cedo, questionando: sou ridículo aos olhos deles. João o consolou, mas o incidente plantou sementes de insegurança. Vizinhos os olhavam torto, e um dia, uma pichação apareceu na porta: pecadores.
A família de Manuel tentava reconciliação, mas com condições. Ana ligou: volte para mamãe, papai. Isso é uma fase. Manuel recusou, mas o remorso o corroía. Ele sonhava com os netos que talvez nunca visse. João, vendo o sofrimento, sugeriu uma pausa, se você precisa de tempo. Mas Manuel negou, temendo perder João. Um turning point veio quando Pedro voltou a Portugal. Encontrando o pai, ele confrontou: você destruiu a família por isso. Manuel explicou suas repressões passadas, como na juventude escondeu atrases. Pedro, mais aberto, ouviu, mas saiu ambíguo: preciso de tempo. A esperança surgiu, mas frágil. João enfrentava seu próprio caos. No trabalho, clientes cancelavam ao saberem de sua orientação. Portugal é moderno, mas não tanto, desabafou. Ele considerou mudar de cidade, mas Manuel o ancorava. Sua mãe enviou cartas implorando retorno, misturando amor e julgamento. João rasgou-as, mas a dor persistia. Uma traição inesperada abalou tudo. Maria, em vingança, espalhou rumores para os negócios de Manuel, causando perdas financeiras. Manuel, furioso, confrontou-a: você quer me destruir. Ela rebateu: você destruiu nossa vida. A reunião terminou em lágrimas, com Maria admitindo sua própria infelicidade no casamento. João, apoiando Manuel, propôs um plano: vender propriedades e começar novo. Mas Manuel hesitava, apegado ao passado. A tensão culminou em uma briga: você ainda a ama, acusou João. Manuel negou, mas admitiu saudades da estabilidade. João saiu, passando a noite em um hotel, questionando se o amor valia o sacrifício. No dia seguinte, Manuel o procurou, implorando perdão. Eu escolho você, João. Vamos lutar. Eles se reconciliaram, mas o dano estava feito. A sociedade os isolava mais, com amigos se distanciando. Eles participaram de um grupo de apoio LGBT, encontrando solidariedade, mas também histórias de tragédias que os assustavam. O clímax se aproximava. Ana anunciou gravidez, convidando Manuel, mas excluindo João. Só família, disse. Manuel debateu: ir ou boicotar. Ele escolheu ir sozinho, traindo João indiretamente. João, magoado, confrontou: você ainda se envergonha de mim. Manuel chorou: é pela neta. Entenda. A decisão custou caro. João sentiu-se secundário, questionando o relacionamento. Talvez sejamos incompatíveis. Manuel, desesperado, prometeu mudanças. Mas o abismo crescia, forçando reflexões profundas sobre sacrifícios e escolhas morais. Meses passaram, e a relação oscilava entre paixão e conflito. Manuel, adaptando-se à nova vida, encontrou emprego em uma pequena agência imobiliária, mas enfrentava preconceito de colegas. Velho demais para isso, zombavam. Ele persistia por João, mas o stress o envelhecia mais. João, inspirado pela luta, criou uma série de artes sobre identidade LGBT, expondo em uma galeria de Lisboa. O sucesso veio, mas com críticas: propaganda gay, diziam conservadores. Sua mãe viu online e ligou, furiosa: você me envergonha. João rebateu: eu me orgulho. O corte final com a família o libertou, mas o isolou. Manuel, vendo o crescimento de João, sentiu orgulho misturado à inveja. Você é jovem, pode recomeçar. Eu perdi tudo. João consolou: nós construímos algo novo. Mas uma visita de Pedro mudou o jogo. Pedro, aceitando gradualmente, trouxe a neta para conhecer o avô e João. Quero que ela cresça sem preconceitos, disse. A reunião foi emocional. Manuel chorou ao segurar a neta, e João, tocado, viu esperança. Ana, relutante, apareceu depois, pedindo perdão parcial: não aprovo, mas amo você, papai. A família se reconstruiu aos poucos, mas com cicatrizes. Maria, divorciada, encontrou paz sozinha, desejando felicidade a Manuel em uma carta. A sociedade ainda pressionava. Em um desfile do orgulho, eles andaram de mãos dadas, enfrentando olhares. Um incidente: um homem gritou insultos. Manuel, antes passivo, rebateu: amor não é crime.
A coragem os uniu mais. Mas danos internos persistiam. Manuel tinha pesadelos com o passado, João, ansiedade sobre o futuro. Uma escolha controversa surgiu. Manuel recebeu oferta para voltar ao antigo negócio, mas com condição de descrição sobre sua vida pessoal. Esconda isso, disseram. Ele debateu com João, aceitar e estabilizar finanças, ou recusar por integridade. João argumentou, não podemos nos esconder. Manuel recusou, pagando o preço com dívidas. A tensão financeira os testou. Brigas sobre dinheiro revelaram ressentimentos. Você me arrastou para isso, acusou Manuel. João rebateu, você escolheu. Uma separação temporária ocorreu, com Manuel morando com Pedro. João, sozinho, refletiu sobre erros, foi egoísta em pressionar. A reconciliação veio em uma viagem a Sintra. Manuel ligou, não vivo sem você. Eles se encontraram nos palácios, prometendo compromisso. Mas o caminho era árduo, com terapia contínua explorando traumas. O despertar final se aproximava. João publicou um livro sobre sua jornada, anonimizando nomes, mas Manuel reconheceu. Você expôs nossa dor, reclamou. João defendeu, para ajudar outros. A discussão levou a uma compreensão mútua. O amor exige sacrifícios, mas também verdade. Com o tempo, a vida se estabilizou. Manuel e João moravam em um pequeno apartamento em Porto, mudando para um recomeço. Manuel trabalhou como consultor independente, ganhando respeito gradual. João, com sua arte, inspirava jovens LGBT, tornando-se voz contra preconceitos. A família se integrou mais. Ana trouxe a neta regularmente, aceitando João aos poucos. Você faz papai feliz, admitiu ela. Pedro se tornou aliado, defendendo o pai em círculos sociais. Maria, em termos amigáveis, encontrou novo amor, fechando o ciclo. Mas cicatrizes permaneciam. Manuel refletia sobre o preço, perda de amigos, status, mas ganho de autenticidade. Valeu? Questionava-se. João, mais otimista, via crescimento, nós nos salvamos mutuamente. A sociedade evoluía, com leis protegendo, mas batalhas pessoais continuavam. Em uma noite tranquila, olhando o Douro, Manuel disse, se eu soubesse antes. João completou, mas agora sabemos. Eles brindaram ao futuro incerto, mas seu. A jornada os transformou, de repressão à liberdade, pagando com dor, mas escolhendo paz. No fim, a escolha de amar apesar de tudo os definiu. Foi certo Manuel abandonar sua família por um amor tardio, ou o dever moral o obrigava a ficar.